Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação. Nossa reflexão nesta manhã é a respeito do Messias, o Cristo enviado por Deus para esmagar a cabeça da serpente e conceder reconciliação do homem caído, para que este se volte para Deus, cumprindo a proposição que o próprio Deus tivera de que criou o homem para a glória dele. Assim nós devemos glorificar ao nosso Deus e Pai em todo tempo e lugar. Nós estamos no mês que é chamado mês natalino, mês esse que se fala e se faz e se doa, se faz festa, se doa presente, mas muitas das vezes, a grande maioria, não se lembra do aniversariante. Aqui nós queremos fazer uma ênfase a respeito do Messias, ou seja, a respeito de Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, vários textos nós vamos encontrar a respeito do Messias, daquele que viria e se doaria para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por exemplo, o livro messiânico do Antigo Testamento, um deles é o livro de Isaías. E neste livro ele apresenta as ideias centrais a respeito de... São 4 ideias que nós encontramos nesse livro. De acordo com a Bíblia, com o infográfico, as ideias são: as alianças feitas neste mundo decepcionam, mas confiar em Deus traz salvação. A segunda ideia central do livro de Isaías é: porque Deus é santo e amoroso, Ele pune os rebeldes, mas um dia Ele resgatará aqueles que se arrependem. A terceira ideia central deste livro é: Deus é o Rei dos Reis, Ele é justo e faz o que é reto ou o que é direito. E por fim, a última ideia central neste livro profético é: Deus promete enviar o Messias, aquele que trará justiça e salvação para todos os que creem. Estas profecias são anunciadas a respeito de Jesus 700 anos antes do seu nascimento, o que pode ser lido em Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7, que tem por título, na Bíblia de Estudo Conselheira, O Príncipe da Paz. Já na Bíblia de Estudo de Genebra, o título é O Nascimento e o Reino do Príncipe da Paz. Esta profecia que é descrita em Isaías capítulo 9 e que é dita 700 anos antes de Jesus nascer, você vai contemplar no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 18 ao 25, que tem por título O Nascimento de Jesus Cristo. Texto que vamos ler daqui a pouco. Também você vai contemplar em Lucas, capítulo 2, verso de 1 a 7, e o título também é O Nascimento de Jesus. Vamos ler a profecia e depois vamos ler o acontecimento. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Quando você olha para esse texto, você contempla que o que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, momento em que Deus trata com Adão, trata com Eva e trata com a serpente que levou o homem à queda, você vai contemplar exatamente Deus mostrando ou apresentando a solução para aquele que havia caído. Quando você olha esse contexto, você vai perceber a misericórdia de Deus em prol daquele que nele crê. E a sua fé deve ser revelada ou apresentada ou vivenciada através da pessoa de Cristo Jesus. Gênesis capítulo 3, os versos que vai de 1 até o verso 24, que é todo o capítulo 3, você vai contemplar a descrição a respeito da queda. Mas você contempla no verso 15 desse texto, quando o Senhor descreve, dizendo à serpente, no verso 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E no verso 15 vem a grande promessa: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olhando a reflexão feita na Bíblia de Estudo Conselheira sobre o verso 15, você vai encontrar a seguinte descrição a respeito de porém inimizade entre você e a mulher. A inimizade entre os humanos e os animais se inicia aqui, como mais uma das consequências do pecado. A luta continua, por um lado, contra a cobra como animal. Assim, restaurará a relação com os animais. Sempre tem algo de redentor. No relato profético de Isaías, texto que eu vou ler para nós, ou texto que já li, melhor dizendo, sobre o reino do Messias, as serpentes deixarão de ser ameaçadas. Isto se encontra em Isaías capítulo 11, verso 8. Por outro lado, a inimizade é contra as tentações de Satanás, que a cobra apresentou a Eva, anunciando a longa luta da humanidade entre tendências opostas, o que nos afasta de Deus, nossas tendências tenebrosamente destrutivas e o que nos aproxima dele. Assim temos de encarar os desafios espirituais e os dilemas morais e éticos que surgirão em todo o tempo da vida, como pode ser visto no capítulo 4, no verso 7 de Isaías. Então são questões que... E no capítulo 4, no verso 7 de Gênesis, lendo o texto a respeito de Jesus em Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7, você vai contemplar um comentário na Bíblia de Estudo de Genebra sobre esse tipo, ou sobre esse texto. Que texto? Isaías 9, de 1 a 7, que na Bíblia de Estudo de Genebra tem por título O Nascimento e o Reino do Príncipe da Paz. Você vai contemplar o seguinte comentário a respeito deste texto. Esse termo que diz, nos primeiros tempos e nos últimos. Esses termos designam o ato de julgamento de Deus passado e a sua salvação futuro. É o que você pode ver, porque o que é descrito nesse texto vem se concretizar 700 anos depois do que fora dito pelo profeta. Por isso que, para a época do profeta, era presente, para a época do nascimento, era um texto dito 700 anos antes, e que se concretiza com o nascimento de Jesus. E em Mateus, capítulo 1, verso do 18 ao 25, você vai contemplar. E o que foi dito por Isaías, agora acontece no meio do seu povo. Diz o evangelista Mateus: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem,
achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que era sonho. Em sonho, olha o que acontece. Lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes por nome Jesus. Essa é a descrição feita por Mateus. A vinda de Jesus à terra, a sua proposição é exclusivamente conceder vida eterna a todo aquele que nele crê. Crê que ele, Jesus, foi enviado por Deus para restaurar o homem que se encontra caído, sem Deus e sem salvação. Por isso que, para o homem ser salvo, ser restaurado e ter vida eterna com Deus, isto só se dá mediante o grande e maravilhoso evento que é do nascimento de Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E você contempla no texto de Isaías, o texto sendo dito: o zelo do Senhor fará isto. O Senhor prometeu, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que havia criado o homem para a sua glória. O inimigo que terá isto, mas Deus providenciou restauração, reconciliação, e isto se daria através da pessoa de Cristo Jesus. E na plenitude dos tempos, aconteceu o nascimento de Jesus, o que havia sido prometido por Deus, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que quando falamos de Natal, o verdadeiro Natal, estamos falando de Jesus Cristo, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que pode conceder ao que está morto em delitos e pecado, vida eterna com Deus. Você quer ter vida eterna com Deus? Observe a palavra de Deus. Palavra esta que aonde vai não volta vazia, mas fará aquilo que ao Senhor apraz. Com relação ao verso 7, você pode contemplar o termo, como já enfatizei: o zelo do Senhor fará isso, a obra da salvação, tanto do perdido reino de Israel, quanto de toda a humanidade. E por que de toda a humanidade? Porque quando você olha em Gênesis capítulo 12, que você lê a respeito do chamado de Abraão, o Senhor diz a Abraão: se ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e fosse para onde o Senhor o enviara, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então não é só os judeus, mas todas as famílias da terra seriam contemplados, ou contempladas, falando de família, pelo Senhor da terra. O ser humano sem Deus, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. E ele só passa a ter vida através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que você pode compreender toda esta ação quando você lê Isaías capítulos 52 e 53, que fala a respeito do sofrimento do Messias. Ou quando você lê o Salmo 22, que descreve a respeito do sofrimento do Messias. Você vai entender que a obra gloriosa é realizada por Deus através de Jesus Cristo. E você se conscientiza disso através da ação gloriosa do Espírito Santo, que te conscientiza do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Diz ainda na reflexão apresentada na Bíblia de Estudo Conselheiro que é preciso depender do Senhor e confiar no que Ele faz. Só Ele é quem faz, como você pode contemplar no Evangelho de João, no capítulo 3. Você vai ver um diálogo
entre Nicodemos e Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo. E esse nascimento não se dá da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas esse nascimento se dá da vontade de Deus. E esse nascimento acontece mediante a ação gloriosa de Deus através de Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. É Ele quem realiza a sublime obra. Quando você lê o texto do profeta dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o profeta indica de que maneira a sombra do exílio seria revertida para o reino do norte, por meio do nascimento de um menino. Essa criança seria da casa de Davi, como mostra o verso 7 de Isaías capítulo 9, cuja autoridade os habitantes do norte haviam rejeitado por séculos. 4 nomes reais mostravam as supremas qualidades desse grande filho de Davi, garantindo que ele verdadeiramente cumpriria a restauração do reino do norte. Os nomes demonstram uma progressão lógica da estratégia para a guerra, para o governo e para a paz. Olha que os nomes são: maravilhoso conselheiro, 1. Deus forte, 2. Pai da eternidade, 3. E 4. Príncipe da paz. Quando você contempla esses 4 nomes, você vai contemplar a ação gloriosa de Deus, revelada e concretizada na pessoa de Cristo Jesus, proporcionando àquele que nele crê vida eterna com Deus. Este, sim, é o sentido e a ação gloriosa de Deus, referindo-se ao Natal, referindo-se àquele que restaura, àquele que dá vida e vida em abundância. Quando você assim celebra, verdadeiramente você está celebrando o verdadeiro Natal, reconhecendo o que Deus fez através da pessoa de Cristo Jesus. Não quero dizer com isso que você não possa ter uma ceia natalina, ter uma comemoração que aos seus olhos é considerada adequada, mas se toda a sua adequação não der ênfase em primeiro lugar aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, Jesus Cristo, tudo será momentâneo e passageiro e, por que não dizer, em vão. Pense nisto e celebre o verdadeiro Natal, permitindo que Cristo habite em teu coração e faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.